Imagine perder tudo o que você ama em apenas um dia. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, sua reputação. Tudo desaparece. Agora, imagine-se deitado no chão, com o corpo doendo, o coração despedaçado, coberto de pó e cinzas. E mesmo assim, nesse momento, um homem olha para o céu e diz: que o nome do Senhor continue sendo honrado. Essa é a história de Jó. Mas por trás do seu sofrimento, existe algo que muitos nunca ouviram. Um mistério atravessa sua dor, uma verdade que vai além da perda, do luto ou da confusão. Por que alguém tão fiel enfrentaria tanto sofrimento? Por que Deus ficou em silêncio por tanto tempo? E o que ele disse quando finalmente falou no meio da tempestade? A Bíblia dá algumas pistas, mas o momento mais forte vem no final, quando o Criador fala, sacudindo o mundo e mudando tudo. O que Deus revela no redemoinho não é apenas uma mensagem sobre resistência. É uma visão de quem Deus realmente é, do que é a fé verdadeira e do que acontece quando o céu finalmente responde à dor humana. Junte-se a nós para explorar a jornada de Jó, um homem que perdeu tudo, suportou o silêncio de Deus, mas nunca deixou de acreditar. Descubra como a verdadeira fé pode sobreviver, mesmo quando parece que o céu não está ouvindo. Na vasta terra de Uz, onde o sol quente dominava os dias e a terra era cheia de plantações e animais, vivia um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Jó. Ele não era conhecido apenas por sua riqueza ou sucesso. Ele vivia de um jeito que chamava a atenção do céu. Jó era honesto, íntegro e tinha um profundo respeito por Deus. Evitava o mal como se fosse veneno, e numa época em que os valores estavam desaparecendo, sua vida brilhava como uma luz. Não havia ninguém como ele na terra, e o próprio Deus confirmaria isso mais tarde. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Sua família era unida e eles se reuniam com frequência para festas e celebrações cheias de alegria, amor e união. Suas filhas participavam também, e esses encontros eram marcados por fartura, felicidade e respeito. Mesmo nesses momentos felizes, Jó permanecia atento espiritualmente. Depois de cada rodada de festas, ele acordava cedo e oferecia sacrifícios por cada um dos filhos. Pensava em silêncio. Talvez tenham cometido algum erro ou se afastado de Deus em seus corações. Essa preocupação constante mostrava a profundidade de sua devoção. Sua fé não era só tradição, era real, sincera e cheia de reverência. Jó não colocava sua esperança na riqueza, nem confiava em suas boas ações. Sua confiança estava totalmente em Deus. E ele buscava honrá-lo mesmo nos lugares invisíveis, como no íntimo dos corações de seus filhos. Além disso, Jó era extremamente rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Sua propriedade era imensa, seu nome muito respeitado, e ele era considerado o homem mais importante de todo o Oriente. Mas o que realmente fazia Jó especial não era o que ele possuía, era a pureza de sua alma. Ele era alguém que vivia em comunhão com Deus. Seu nome era símbolo de honestidade. Do ponto de vista humano, a vida de Jó parecia perfeita. Ele tinha uma família amorosa, riqueza estável, honra, respeito e uma fé inabalável. Era o tipo de vida com que muitos sonham, mas poucos alcançam. Mesmo assim, com tudo isso, Jó não se tornou orgulhoso nem descuidado. Permanecia humilde, sempre lembrando que tudo o que tinha vinha de Deus. Tudo na sua vida parecia estar em equilíbrio. Seus filhos viviam em harmonia, suas terras produziam em abundância, seus servos trabalhavam com dedicação e todos em Uz o admiravam. Se alguém perguntasse naqueles dias quem é o homem mais abençoado da terra, a maioria responderia com certeza: Jó, o fiel. Mas havia algo acontecendo que ninguém na terra podia ver. Algo invisível se movia além do céu. Não era um problema natural, como uma fome ou uma doença nova. Era uma reunião, um conselho divino nos altos céus.
Uma conversa além dos ouvidos humanos, mas que logo mudaria a vida de Jó completamente. Enquanto Jó oferecia sacrifícios com amor e cuidado por seus filhos, uma voz se levantava diante do trono de Deus. Era uma voz de acusação, uma presença sombria, ainda ativa hoje, que anda pela vida dos fiéis, procurando maneiras de causar dano. Naquele momento, enquanto Jó cuidava dos animais, enquanto seus filhos celebravam e ele se ajoelhava em adoração silenciosa, o céu se preparava para algo muito maior. A fidelidade de Jó estava prestes a ser testada, não porque ele tivesse pecado ou feito algo errado, mas por um motivo além da lógica humana, um propósito divino. Jó não fazia ideia, nenhum ser humano saberia, mas sua vida se tornava o centro de um debate celestial. Seus dias tranquilos seriam interrompidos, suas esperanças desmoronariam, sua fé seria levada ao limite. E o que viria não era só tristeza ou dificuldade, mas uma verdade poderosa, uma história que atravessaria os tempos e tocaria corações por gerações. Essa é a história de um homem que honrou a Deus. Essa é a história de Jó. E como aprenderíamos depois, o segredo de Jó não estava na dor que suportou, mas nas palavras que Deus falou na tempestade. Deus não começou com explicações. Ele começou com silêncio, um silêncio que veio antes de tudo mudar. Pois enquanto Jó se ajoelhava, orando por seus filhos com o coração cheio de dor e confiança, um grande e oculto momento acontecia acima. Era uma cena que nenhum humano poderia ver, mas cujo impacto seria sentido em toda a terra. As Escrituras dizem que chegou um dia em que os seres celestiais, conhecidos como filhos de Deus, se apresentaram diante do Senhor. E com eles veio Satanás, aquele que anda pelo mundo, observando, questionando e acusando. O Senhor, soberano de tudo e sábio além da medida, iniciou a conversa. "De onde você vem?" ele perguntou. E Satanás, com um tom frio, respondeu: "De perambular pela terra e andar por ela." Sua resposta não falava apenas de geografia, tinha um significado mais profundo. Ele vinha observando as pessoas, estudando suas vidas, procurando falhas e motivações escondidas. Então, com total confiança, Deus pronunciou um nome em voz alta, um nome que ecoou entre o céu e a terra. "Você reparou no meu servo Jó?" perguntou Deus. "Não há ninguém como ele. É honesto e fiel, me honra e evita o mal." Satanás não hesitou. Sua resposta foi ousada, até zombeteira. "Jó é leal por nada? O Senhor não o cercou de proteção, abençoou sua casa e fez tudo o que ele faz prosperar? Seus animais cobrem a terra." "Mas tire tudo dele", continuou Satanás, "e ele vai se voltar contra o Senhor na sua cara." Foi um ataque direto à sinceridade de Jó. Satanás dizia que a fé de Jó era superficial, que só existia por causa das coisas boas que ele possuía. E ao dizer isso, ele não estava apenas acusando Jó, também estava questionando Deus. Como se a devoção verdadeira só existisse quando recompensada. Como se Deus precisasse comprar fidelidade com bênçãos. Mas então, com sabedoria divina e total controle, Deus permitiu que a prova acontecesse. "Muito bem", disse ele, "tudo o que Jó tem está em suas mãos, só não toque no corpo dele." Com essas palavras, começou uma prova espiritual que traria impactos profundos sobre a terra. Satanás partiu, agora autorizado a atingir tudo o que Jó possuía, sua riqueza, seus servos, até seus amados filhos. Somente a vida de Jó estava fora dos limites. E assim começou uma batalha, invisível aos olhos humanos, mas sentida profundamente na alma. Era uma prova sem guerra visível, mas com consequências que abalariam um homem por completo. Jó não estava sendo punido, estava sendo testado por sua fé inabalável. Um homem sem culpa passaria por uma avalanche de perdas que esmagariam até os corações mais fortes. Satanás agiu rápido, desceu com um único objetivo: provar que a confiança de Jó em Deus dependia de conforto e bênçãos. E usaria toda forma de dor para tentar quebrá-lo.
nada seria poupado. Enquanto Jó dormia, talvez sonhando com os sorrisos dos filhos, com seus animais pastando em paz ou com mais uma refeição alegre em família, a direção da sua vida mudava em silêncio. O céu não falou, mas algo havia mudado. Não foi porque Deus fosse cruel, foi porque havia um propósito maior, algo que nenhum ser humano ainda podia entender. Um plano oculto que só seria revelado no final de um longo caminho. O mistério por trás do sofrimento de Jó já havia começado. O que Deus diria mais tarde no redemoinho começou ali, no peso silencioso de uma decisão celestial. Deus confiava em Jó. E agora essa confiança seria testada, como ouro provado pelo fogo. Mas Jó não fazia ideia. Ele continuava oferecendo sacrifícios, vivendo com integridade, caminhando na verdade. Mas uma sombra começava a cair sobre seu mundo. O que começou como um dia comum se transformaria no momento mais sombrio da vida de Jó. Era o início da prova mais difícil já enfrentada por um homem fiel. A manhã parecia normal. O sol subia pelas colinas de Uz, espalhando luz dourada sobre as terras de Jó. Seus trabalhadores cuidavam dos campos, as ovelhas pastavam em silêncio e seus filhos estavam reunidos mais uma vez na casa do irmão mais velho para mais uma festa alegre. Jó, como sempre, mantinha seus hábitos tranquilos de adoração. Talvez já estivesse preparando as ofertas que faria na manhã seguinte, como sempre fazia depois das celebrações dos filhos. Tudo parecia calmo e sob controle. Mas Jó não sabia que aquela seria a última manhã da vida que conhecia. De repente, um de seus servos chegou correndo. Seu rosto estava encharcado de suor, os olhos arregalados de medo e sua respiração era ofegante. Sinais claros de que algo terrível havia acontecido. "Senhor!" gritou ele. Os bois estavam arando e as jumentas pastando por perto quando os sabeus atacaram, roubaram os animais e mataram os trabalhadores com espadas. Só eu escapei para trazer a notícia. Jó mal teve tempo para reagir quando outro servo chegou, ainda mais abalado. "Caiu fogo do céu, meu senhor", disse ele ofegante. "Queimou todas as ovelhas e os trabalhadores com elas. Todos morreram. Só eu consegui escapar." O coração de Jó já estava partido, mas não houve descanso. Um terceiro homem apareceu, tremendo de medo, os olhos arregalados e perdidos. "Os caldeus se dividiram em 3 grupos", disse rápido. "Eles atacaram os camelos e levaram todos. Mataram cada servo que estava lá. Eu fui o único que escapou para te contar." Era como se a própria terra tivesse se virado contra ele. 3 desastres, um após o outro, cada um mais devastador que o anterior. Sua fortuna, seu trabalho, sua segurança, tudo se foi num instante. E ainda assim, não tinha acabado. Um último mensageiro chegou. Ele não entrou correndo como os outros. Cambaleava, com o rosto pálido, os olhos cheios de tristeza. Sua voz tremia de emoção. Por um momento, ele nem conseguiu falar. "Seus filhos", murmurou por fim. Eles estavam reunidos na casa do seu filho mais velho. Um vento forte veio do deserto. Bateu nos 4 cantos da casa. O prédio desabou e todos estavam lá dentro. "Ninguém sobreviveu, meu senhor. Eles se foram todos. Eu fui o único que escapou." Naquele momento, o mundo de Jó desabou completamente. Nenhuma oração, nenhum sacrifício, nenhum momento de devoção poderia aliviar o peso de tanta dor. Jó havia perdido tudo: seus trabalhadores, sua riqueza, seu modo de vida e agora seus filhos. 10 filhos e filhas, cada um símbolo da sua alegria, da sua esperança e do seu futuro, tinham partido. Tudo se foi em um único dia. A dor não veio em ondas. Ela caiu como uma avalanche. Uma força incontrolável, uma tempestade violenta que levou tudo embora. Nada restou. E Jó, o homem mais fiel da terra, aquele que honrava a Deus com todo o coração, caiu ao chão.
Rasgou sua túnica, um gesto profundo de luto. Cobriu a cabeça com cinzas, mostrando tristeza total e humildade. Mas o que ele fez em seguida surpreendeu o céu e a terra. Jó adorou. Sim, cercado por ruínas e dor, ele se curvou e louvou a Deus. Vim ao mundo sem nada e partirei da mesma forma. O Senhor me deu tudo o que eu tinha e agora Ele o tirou. Que o nome dele continue sendo louvado. Jó não amaldiçoou, não culpou ninguém, não acusou Deus de fazer algo errado. Sua riqueza havia sumido, seus trabalhadores haviam morrido, seus filhos tinham partido, mas sua fé permaneceu, ferida, mas viva. E lá no alto, no mundo invisível, Satanás observava atentamente. O primeiro golpe não destruiu Jó, ele suportou. Mas a batalha não tinha terminado. A tempestade estava apenas começando. A história completa ainda esperava para se revelar, e algo ainda mais doloroso já estava sendo preparado. Jó continuaria confiando em Deus. E por quanto tempo? Antes de continuar, gostaríamos do seu apoio. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso nos ajuda a seguir compartilhando essas poderosas histórias bíblicas. Agora, vamos mais fundo na dor, na luta e na verdade ainda oculta por trás do sofrimento de Jó. O último mensageiro já havia partido, mas suas palavras ainda ecoavam no ar como se o luto se recusasse a ir embora. O silêncio que veio depois era pesado, tão pesado quanto pedra pressionando o peito. Ele preenchia tudo ao redor de Jó. Não havia mais vozes, nenhum grito, nenhum servo trabalhando, nenhum animal fazendo barulho. Apenas o vento soprava suavemente contra as paredes de uma casa que antes era cheia de risos. Uma casa agora cheia apenas de lembranças. Jó não se mexia. Seus olhos estavam fixos no chão, como se procurasse algum sentido na poeira. Mas não havia resposta. Apenas o pó sob seus pés, as cinzas sobre sua pele e o vazio ao seu redor. O vazio deixado por seus filhos, o vazio deixado por seus servos. A ausência de tudo o que antes enchia sua vida de alegria e propósito. Em poucas horas tudo desapareceu. E com essa perda, algo dentro de Jó começou a mudar. Não sua fé em Deus, mas a força emocional que o mantinha de pé. Ele se levantou devagar, como se o peso do sofrimento pressionasse cada osso. Seus passos eram instáveis, como se o chão, antes firme e seguro, tivesse cedido sob a dor. Com as mãos trêmulas, agarrou sua túnica e a rasgou bem no meio. Foi um ato sagrado de luto, uma forma antiga de expressar o que o coração partido não conseguia dizer. Em seguida, ajoelhou-se. Abaixou-se, pegou um punhado de cinzas da terra e as deixou cair sobre a cabeça. Cinzas, o sinal do que foi destruído, do que queimou além do reparo, do que a força humana jamais poderá restaurar. O homem que antes era conhecido como o maior do Oriente, agora era uma figura silenciosa no pó, curvado e coberto de tristeza. E mesmo assim, ali mesmo, no chão duro, coberto de terra, cercado por silêncio e dor, Jó fez algo totalmente inesperado. Ele se curvou, não em desespero, mas em honra, sim, em adoração. Abaixou-se diante de Deus e o adorou. Com uma voz rasgada pela dor, mas cheia de reverência, pronunciou palavras que ecoariam muito além do seu tempo. Palavras que alcançariam os corações de todos que já enfrentaram a dor. Vim ao mundo sem nada e partirei da mesma forma. O Senhor deu e o Senhor tirou. Que o nome dele continue sendo louvado. Jó 1:21. Mas essas não foram apenas palavras, foram um ato de entrega. Jó não falou como quem desistiu do destino. Ele falou como quem entendia que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo mais desaparece. Sua fé não se baseava em bênçãos, mas no próprio Deus. Esse é o tipo de fé que silencia o inimigo e atrai os olhos do céu. Uma fé que não exige respostas, uma fé que ainda louva quando tudo mais se cala. Jó não reclamou, não discutiu, não culpou Deus. Ele adorou.
É por isso que as Escrituras dizem: em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de fazer algo errado. Jó 1:22. No reino celestial, os anjos observavam maravilhados. O trono de Deus recebeu um tipo de louvor diferente de todos os outros, um louvor que nasceu da dor. E o acusador, que apostava no colapso de Jó, agora via um homem cercado por cinzas e tristeza, mas com a alma ainda firme. O segredo por trás do sofrimento de Jó ainda estava escondido, guardado no divino. Mas algo havia começado a se formar, moldado no calor da provação. Era uma verdade profunda demais para ser explicada. Uma verdade que precisava ser vivida, página por página, através do coração. Jó não fazia ideia do que se desenrolava nos céus acima. Ele não sabia da reunião celestial, nem do desafio feito em seu nome. Tudo o que Jó conhecia era o fogo em seu peito e a fé que resistia no meio da tempestade. Para a maioria, aquilo marcaria o fim. Mas para Jó era apenas o começo, porque mesmo que o inimigo tivesse falhado em abalar sua fé através da perda, ele não tinha terminado. Planejava ir além. Se tirar os filhos e a riqueza não bastava, ele agora atacaria a própria carne de Jó. Haveria outra reunião nos céus, outra permissão concedida, outra ferida a suportar. A provação de Jó estava apenas começando. Enquanto ele ainda estava sentado no pó, coberto de cinzas, tentando lidar com tudo o que havia perdido, uma nova cena se desenrolava no alto. Mais uma vez, os filhos de Deus, seres celestiais, se apresentaram diante do Senhor. E mais uma vez, Satanás estava entre eles. Deus, que tudo vê e tudo sabe, não precisava de um relatório. Ainda assim, ele perguntou: "De onde você vem?" E Satanás respondeu como antes: "De percorrer a terra, de andar por ela." Então, o Senhor falou de Jó novamente, com orgulho na voz. "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro, justo, fiel, que evita o mal. E mesmo agora ele mantém sua integridade, mesmo depois de você me provocar para prejudicá-lo sem motivo." Satanás respondeu com desprezo: "O homem dá tudo para salvar sua própria pele. Tire a saúde dele, toque nos ossos e na carne, e ele vai amaldiçoar o Senhor na sua cara." Era uma nova acusação. O inimigo admitia que Jó havia passado pela prova da perda, mas estava convencido de que, se fosse atacado fisicamente, se fosse afogado em dor, ele finalmente quebraria e se voltaria contra Deus. E novamente o Senhor permitiu. "Muito bem", disse ele está em suas mãos, só não tire a vida dele." Com isso, Satanás desceu em fúria, sem perder tempo. De repente, o corpo de Jó foi tomado pelo sofrimento. Feridas dolorosas cobriram sua pele. Feridas abertas se espalharam da cabeça aos pés. A coceira era insuportável. Sua pele infeccionou. O mau cheiro da carne apodrecida enchia o ar. Já o homem antes mais admirado do Oriente, agora era irreconhecível, um retrato da dor. Incapaz de permanecer dentro de casa, ele saiu e sentou-se nas cinzas, entre os restos do que um dia foi sua vida. Pegou um caco de cerâmica quebrada e usou para coçar as feridas, tentando encontrar algum alívio para a dor constante. A cena era de partir o coração, um corpo destruído, uma alma já despedaçada, uma mente tentando encontrar sentido. E então, naquele momento tão frágil, uma voz o alcançou, uma que ele não esperava. Era a voz de sua esposa. Ela se aproximou e, ao ver Jó naquele estado tão terrível, não conseguiu mais conter sua dor. O que estava diante dela não era apenas um homem sofrendo, era o colapso completo de tudo em que ela acreditava. "Você ainda mantém sua integridade?" gritou ela. "Amaldiçoe a Deus e morra!" Suas palavras cortaram fundo, afiadas e duras, mas não foram ditas apenas com raiva. Eram o grito de alguém quebrado, alguém que não suportava mais ver a pessoa que amava sofrer. Talvez fosse o próprio desespero falando por sua boca. Mas o golpe foi duro. No momento em que Jó mais precisava de consolo,
O que recebeu foi um empurrão para desistir. Mesmo assim, diante da rejeição, da dor e do silêncio, Jó permaneceu firme. Você está falando como alguém sem entendimento, respondeu ele. Aceitaremos de Deus apenas o bem e não também as dificuldades? Jó 2:10. Jó não amaldiçoou, não se revoltou, não se afastou de Deus. Ele entendeu que seu caráter não dependia das bênçãos. Embora seu corpo estivesse destruído, sua alma permanecia firme no Senhor. O céu ainda o observava atentamente. O segredo por trás da história de Jó ainda não havia sido revelado, mas a cada momento de dor ele se aproximava do dia em que Deus falaria. Jó ainda respirava, ferido, mas vivo. E mais do que isso, ainda fiel. Mas agora, sua dor estava prestes a mudar de forma. Não mais física, mas silenciosa, escondida e invisível. Seu corpo já havia sido arruinado, mas o que vinha a seguir seria ainda mais profundo. Solidão e julgamento. 3 amigos estavam a caminho. Eles não vinham para curar, mas para questionar. Seu corpo já havia sido dilacerado, mas agora seria o coração a ser atingido. Jó ainda estava lá, sentado no pó e nas cinzas, sua pele coberta de feridas, sua alma sofrendo por tantas perdas. A dor nunca o deixava, mas o silêncio ao redor parecia ficar mais pesado a cada momento. O vento soprava entre as ruínas, trazendo consigo o cheiro da doença e o ar seco da tristeza. Era difícil acreditar que aquele homem quebrado já fora conhecido como o maior de todo o Oriente. A notícia do que havia acontecido se espalhou. E quando chegou aos ouvidos de seus companheiros mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, eles decidiram visitar Jó. A viagem não foi fácil. Cada um veio de uma terra diferente e o objetivo era claro: consolar e apoiar o amigo em sua dor. Mas nada poderia tê-los preparado para o que encontraram. De longe, ao se aproximarem da terra de Uz, avistaram uma pequena figura curvada, coberta de pó e sombras. Por um instante, nem tiveram certeza de que era ele. A figura diante deles estava tão mudada, tão distante do homem que haviam conhecido, que era difícil acreditar que realmente fosse Jó. Quando perceberam que era ele, foram tomados por uma emoção profunda. Seus gritos cortaram o ar enquanto rasgavam suas roupas em sinal de luto e lançavam pó sobre as cabeças. A dor não era só de Jó, tinha se tornado deles também. Diante de tanta miséria, as palavras pareciam inúteis. Então fizeram a única coisa possível. Sentaram-se ao lado dele, ali mesmo, no chão, e ficaram. 7 dias inteiros e 7 longas noites se passaram sem que nenhuma palavra fosse dita. O silêncio era denso, cheio de reverência, mas também de inquietação. Eles estavam diante da grandeza reduzida à ruína, de uma vida jogada nas cinzas, de um homem íntegro deixado em pedaços, e não conseguiam entender. Nenhuma razão parecia se encaixar, nenhuma explicação parecia certa. Na presença de uma dor tão crua, até o consolo parecia frágil. Durante esses dias, Jó mal se mexia. Coçava as feridas, às vezes soltava gemidos de dor. Seus olhos estavam perdidos, fixos em nada, como se sua mente vagasse entre memórias que desbotavam e perguntas sem resposta. Talvez estivesse se lembrando do riso dos filhos, da esposa ao seu lado, da paz que um dia enchia sua casa. Agora, tudo parecia distante, como um sonho que desaparece ao acordar. O silêncio dos amigos não era sinal de rejeição, era o silêncio de quem está chocado diante do sofrimento do outro. Mas aos poucos, também se tornou o silêncio de quem começa a analisar. E como veremos mais adiante, eles iriam longe demais. Observavam Jó e começavam a se perguntar. Suas mentes limitadas e humanas começaram a formar julgamentos, tentando explicar o que havia acontecido. O que poderia fazer um homem como Jó cair tão baixo? Por enquanto não disseram nada, mas seus pensamentos gritavam.
Jó sentia tudo. Mesmo no silêncio, ele percebia o peso dos olhares. Sabia que eram amigos, mas também sabia que o silêncio deles havia mudado, de compaixão para suspeita. Era como se seu sofrimento estivesse sendo analisado, dissecado, questionado. E durante esses 7 dias, a ferida mais profunda que Jó carregava já não era física, estava dentro dele, em seu coração. O céu permanecia calado, seus amigos não diziam uma palavra, Deus não aparecia. E o espírito de Jó estava vazio, sem respostas, sem alívio, apenas perguntas intermináveis. Tantas perguntas. Por que, Deus? O que eu fiz de errado? Por que um castigo tão grande sem razão? A dor em seu corpo era insuportável, mas o silêncio era pior. Ecoava dentro da alma como um vazio sem fim. Por 7 dias, ele olhou para o nada, buscando um sentido, desejando ouvir uma voz do alto. E então, finalmente, algo mudou. No 8º dia, Jó quebrou o silêncio. Mas o que ele falou não foi uma saudação calma, nem um suspiro suave. Foi um grito vindo das profundezas, um clamor de angústia, um desabafo da dor que havia sido enterrada por tempo demais. Ele não amaldiçoou a Deus, nunca faria isso, mas amaldiçoou o dia em que veio ao mundo. E então as palavras começaram a jorrar, palavras vindas de um coração rasgado, de um homem que ainda acreditava, mas que já não conseguia mais carregar o peso do sofrimento em silêncio. Finalmente, Jó falou, e com isso o silêncio se quebrou, não com reflexão tranquila, mas com um grito cru vindo das profundezas da alma. Após 7 dias de silêncio, ele abriu a boca, não para discutir, nem para buscar consolo, mas para liberar a tempestade de dor que havia se acumulado dentro dele. Jó não culpou Deus. Não falou com raiva contra o céu, mas suas palavras revelaram um homem afogado na tristeza, incapaz de encontrar sentido em sua própria existência. Que se apague o dia do meu nascimento, disse ele, e a noite em que disseram, é um menino. Foi um clamor para apagar o seu começo. Jó não apenas desejava morrer, ele desejava nunca ter existido. Ansiava que seu nascimento fosse apagado do tempo, que a noite em que sua vida começou jamais tivesse acontecido. Aquilo não era rebeldia, era desespero. Uma alma esmagada por uma dor tão profunda que já não conseguia enxergar além dela. Ele não compreendia. Como um homem que sempre escolheu a justiça, que honrou a Deus em tudo, podia ser destruído daquela forma? Ele perguntou, por que não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Era um desabafo sincero. Ele não estava condenando aquele que o criou. Estava questionando sua própria existência. Cada frase era como um suspiro de dor finalmente libertado. Jó já não queria mais viver. Não via razão para continuar. Para ele, a vida havia se tornado vazia. Em suas palavras, retratava a morte como um tipo de paz, um lugar silencioso onde a dor não podia mais alcançá-lo. Falou de reis e governantes, de conselheiros e servos, até mesmo dos escravizados, todos descansando juntos no túmulo. Lá, ele disse, os cruéis param de ferir e os cansados finalmente encontram descanso. A tristeza de Jó havia chegado a um ponto tão profundo que até o silêncio da sepultura parecia melhor do que mais um dia vivo. Porque a vida é dada aos que sofrem, ele clamou, porque os que vivem em tristeza devem continuar existindo. Com essas palavras, Jó foi além da sua tragédia pessoal. Começou a fazer perguntas maiores. Por que permitir que alguém nasça se sua vida será cheia de lágrimas? Por que dar fôlego a uma alma que só sente dor? Ele não sabia, mas essas palavras atravessariam os séculos. Porque todo coração humano em algum momento luta com o desespero. E o grito de Jó mostra que até os mais fiéis podem ser engolidos pela dor. Sentir tristeza não é sinal de culpa, é sinal de que se é humano.
Ele encerrou seu discurso com uma imagem gravada em seu ser. Meus suspiros são o meu alimento, meus gemidos escorrem como água. Jó estava dominado pelo medo, pela ansiedade e pela confusão. O que eu mais temia aconteceu, disse ele. O que eu mais temia se realizou. Não tenho paz, nem descanso, só inquietação e caos. Suas palavras vinham de um lugar de dor profunda, de um coração tentando entender como seus piores medos haviam se tornado realidade. Ele não sabia, mas aquele momento fazia parte da jornada. Porque antes que Deus falasse, Jó precisava derramar tudo. E nesse esvaziamento, as partes mais honestas de sua alma começaram a emergir. Com cada palavra, Jó abria espaço dentro de si para algo maior, algo divino. Toda a camada de orgulho, força e conforto precisava ser retirada para que apenas o núcleo de quem ele era permanecesse. Então, após aquele clamor cru vindo das profundezas do seu ser, seus amigos finalmente se levantaram para falar. Haviam ficado em silêncio por 7 dias, mas agora, preparados ou não, certos ou apenas achando que tinham respostas, abriram a boca. E o que começou como apoio, logo se transformou em outra coisa, acusação. Depois do desabafo de Jó, o silêncio foi quebrado por Elifaz, o temanita. Ele foi o primeiro a falar. Seu tom era calmo, até respeitoso no início. Mas suas palavras traziam julgamento escondido por trás da gentileza, como uma adaga envolta em tecido macio. Se alguém falar com você, vai se ofender? Ele perguntou. Mas quem conseguiria ficar calado? Elifaz lembrou a Jó que ele já havia sido aquele que dava força aos outros, que encorajava os fracos e aconselhava quem precisava. Mas agora que o sofrimento o atingira, ele tropeçava. A mensagem era clara. Você foi rápido para orientar os outros, mas agora não consegue seguir seus próprios conselhos. Então veio sua primeira acusação, ainda sutil, mas presente. Pense bem, disse ele, quando um inocente já foi destruído, quando os justos foram eliminados. Elifaz sugeria que Jó devia ter feito algo errado, porque em sua mente o sofrimento sempre estava ligado ao pecado. Essa era a crença que eles defendiam com força, que os bons sempre são abençoados e apenas os culpados sofrem. Ele até contou uma visão estranha que dizia ter tido durante a noite, algo misterioso e assustador. Nela, dizia que ninguém é realmente justo diante de Deus. Nem mesmo os anjos são puros aos olhos dele. Deus não confia nem em seus servos, declarou Elifaz, e encontra falhas até em seus anjos. Ao dizer isso, ele insinuava que Jó não tinha o direito de se defender. Como se perguntasse, quem é você para achar que é inocente diante de Deus? Na parte seguinte de seu discurso, Elifaz mudou de conselhos calmos para palavras mais duras. Disse que quem sofre é porque rejeita a correção de Deus. Insistiu que o castigo era uma forma de disciplina divina. E então ofereceu uma promessa. Se Jó simplesmente se submetesse a Deus, ele seria restaurado. Feliz é o homem a quem Deus corrige, disse ele. Portanto, não rejeite a disciplina do Todo-Poderoso. Em outras circunstâncias, essas palavras poderiam soar sábias, mas para um homem que havia perdido tudo sem motivo, que estava sentado em cinzas, coberto de feridas, sem encontrar nenhuma culpa em si mesmo, elas soaram como sal em feridas abertas. Elifaz não trouxe consolo, trouxe julgamento. Ele falou a partir do que via, com base na lógica humana, em suposições e nas aparências externas. O que ele não enxergava era que a dor de Jó vinha de algo muito maior. Uma prova enviada do alto, além das regras comuns de causa e efeito. Palavras que deveriam consolar tornaram-se armas. Já esmagado, agora carregava o peso adicional de ser acusado. O apoio que ele tanto desejava dos amigos se transformou em mais uma forma de dor. Além do sofrimento físico e do luto emocional, Jó agora sentia o peso de ser mal compreendido.
As mesmas pessoas que vieram para ajudá-lo apenas aprofundaram sua ferida. Mesmo assim, Jó não perdeu sua voz. Ele ouviu Elifaz. Permaneceu em silêncio, mas seu coração queimava por dentro. Sabia que sua dor não era fruto de algum pecado escondido. Sabia que havia andado em verdade diante de Deus, e por isso não ficaria calado. Por baixo das falsas acusações, dos conselhos falhos e das tentativas de explicar o que não podia ser explicado, Jó ainda tinha algo a dizer. Ele não podia ficar em silêncio. Precisava falar. Ouviu cada palavra de Elifaz, cada insinuação, cada argumento espiritual envolto em julgamento. E quando Jó finalmente respondeu, não falou com raiva, mas com tristeza. Uma tristeza nascida não apenas da perda, mas de ser mal interpretado por quem confiava. Se ao menos minha tristeza pudesse ser pesada, disse ele. Se meu sofrimento fosse colocado em uma balança, seria mais pesado que toda a areia da terra. Ele começou com honestidade, reconhecendo a profundidade da sua dor. Não implorou por pena, mas por compreensão. Sua dor era imensa demais para ser medida. O que mais o feriu não foi só o que havia perdido, foi o fato de que seus amigos, em vez de oferecerem bondade, escolheram acusá-lo. Um homem em desespero, ele disse, ainda merece lealdade de seus amigos, mesmo que tenha se afastado de Deus. Era ao mesmo tempo um pedido suave e uma verdade cortante. Jó estava dizendo, mesmo que tivesse se desviado de Deus, ainda que não tivesse feito isso, ele merecia ser tratado com cuidado. Em vez disso, seus amigos chegaram com crenças frias e ideias rígidas, como se fórmulas espirituais pudessem curar o que ele sentia. Comparou as palavras deles a um rio seco que promete água, mas deixa o viajante com sede. Ele havia procurado consolo neles, mas foi decepcionado. Então, Jó voltou seu coração para Deus. Ainda honrava o poder do Senhor, mas também expressou sua confusão. O que é o homem, para que te importes tanto com ele? Para que o examines tão de perto? Essa não era uma pergunta por curiosidade, era uma pergunta cheia de dor. Por que um Deus tão grande observaria alguém tão pequeno? Por que vigiar seus passos? Por que permitir tanto sofrimento? Por que testá-lo tão duramente? E então veio o clamor mais honesto de todos. Se eu pequei, o que fiz contra ti, ó Deus que tudo vê? Por que me transformaste em alvo? Jó chorou. Ele não conseguia entender. Nunca disse ser perfeito, mas também não via em si pecado suficiente para merecer tanta dor. Sentia como se estivesse sendo punido por motivos que não compreendia. Derramou seu coração diante de Deus, mas Jó não parou ali. Foi além, agora falando com ainda mais coragem, desafiando a lógica na qual seus amigos baseavam seus argumentos. Sim, eu sei que o que vocês dizem é tecnicamente verdade, disse ele. Mas como alguém pode provar sua inocência diante de Deus? Jó admitiu que ninguém pode afirmar ser perfeito diante do Todo-Poderoso. Ele compreendia que o poder de Deus é ilimitado. Deus pode sacudir a terra, cobrir as estrelas, estender os céus, coisas grandes demais para a mente humana compreender. Ainda assim, Jó ansiava profundamente por uma chance de apresentar sua causa. Desejava alguém que pudesse ficar entre ele e Deus. Alguém que o ajudasse a entender o propósito por trás da sua dor. Se ao menos eu soubesse onde encontrá-lo, disse Jó. Se ao menos eu pudesse ir até sua morada. Mesmo em meio à confusão e à neblina espiritual, a confiança de Jó em Deus permanecia surpreendentemente forte. Ferido, rejeitado e cheio de perguntas. Ainda assim ele acreditava. E então, em uma de suas declarações mais poderosas, disse: mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Essa única frase mostrou que a fé de Jó não se baseava em bênçãos nem em conforto. Ele estava dizendo, mesmo que Deus tire tudo, até minha vida, ainda assim confiarei nele.
Uma fé que não depende de respostas, que sobrevive quando o céu está em silêncio, que permanece firme mesmo quando nada parece certo. Mas as acusações não tinham acabado, e Jó sabia disso. Suas palavras caíram no silêncio como pedras em águas profundas, mas, em vez de trazerem reflexão, despertaram novos argumentos. O que deveria ter sido uma conversa virou um julgamento. E as feridas de Jó eram as evidências. Enquanto Deus ainda não respondia, a dor continuava. Os discursos ficavam mais longos, a tristeza mais profunda. O julgamento dos amigos seguiria, ficando mais duro a cada palavra. Mesmo falando com honestidade e profundidade, a dor de Jó não amoleceu os corações dos amigos. Pelo contrário, despertou respostas ainda mais duras. O segundo amigo, Bildade, não se preocupou com gentileza nem cautela. Seu tom era direto e cortante. Se Jó estava sofrendo, ele devia ter feito algo errado. E, provavelmente, seus filhos também. Até quando você vai continuar dizendo essas coisas? Perguntou Bildade. Suas palavras são só vento. Para ele, o discurso de Jó não tinha valor. Era apenas barulho, vento soprando sem direção. Para Bildade, Deus era sempre justo. Ele nunca distorcia o que é certo. Então, se os filhos de Jó haviam morrido, era porque tinham culpa. E se Jó agora sofria, a única saída aos olhos de Bildade era buscar a Deus com sinceridade. O que para ele significava admitir alguma culpa escondida. Se você é realmente puro e honesto, disse ele, então, mesmo agora, Deus vai se levantar para te defender e restaurar sua vida como antes. O pensamento de Bildade seguia uma fórmula rígida. Deus abençoa os justos e castiga os culpados. Se Jó estava em miséria, era culpa dele mesmo. E se ele não confessava, só podia ser por orgulho. Jó o ouviu e respondeu mais uma vez. Com o coração em pedaços, voltou a clamar. Nunca questionou a justiça de Deus, mas não encontrava em si motivo para justificar o sofrimento que vivia. Levantou sua voz aos céus novamente, não em reclamação, mas em desespero. Tu sabes que não fiz o mal. Ninguém pode me livrar da tua mão. Ele se perguntava por que Deus havia tido tanto cuidado para criá-lo, como um oleiro moldando o barro, apenas para depois quebrá-lo em pedaços. Onde estava a bondade? Qual era o propósito? Mas antes que alguém oferecesse compaixão, o terceiro amigo falou. Zofar. E com ele, o julgamento atingiu um novo nível. Zofar era o mais severo de todos. Disse que Jó falava demais, que suas palavras não significavam nada e que, se Deus fosse realmente justo, Jó estaria sofrendo ainda mais do que já estava. Zofar declarou: queria que Deus falasse e te repreendesse, só para que soubesse, ele ainda está poupando você de algo pior. Suas palavras foram cruéis. Zofar não apenas assumiu que Jó era culpado, afirmou que ele merecia sofrimento maior. E como os outros, ofereceu a mesma solução. Se Jó se arrependesse, tudo voltaria ao normal. Mas Jó não tinha nada para confessar. Ele sabia que seu coração estava limpo diante de Deus. E assim o ciclo recomeçou. Elifaz voltou com mais argumentos. Depois Bildade. Depois Zofar. Revezavam-se um por um, passando julgamentos como juízes em um tribunal sem verdade. Citavam provérbios, tradições, coisas que haviam observado na vida. Falavam sobre como os ímpios caem, como os justos são exaltados, como Deus humilha os orgulhosos e honra os humildes. Mas por mais que tentassem variar as palavras, a mensagem era sempre a mesma. Jó, você deve ter feito algo. Admita. A visão deles nunca mudava. Em suas mentes, sofrimento era sinônimo de culpa. Mas eles estavam errados, porque a lógica deles nunca alcançava o céu. O que estava acontecendo com Jó não era um castigo, era um propósito. Essa história nunca foi sobre culpa, mas sobre confiança.
À medida que Jó se quebrava por dentro, ele começou a se afastar dos argumentos dos homens. Percebeu que as palavras dos amigos não traziam justiça, nem consolo. Então, começou a clamar por algo além deles. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essas palavras vieram de uma fé que se recusava a morrer. Enquanto seus amigos lançavam acusações sem compaixão, Jó levantava sua voz com convicção. Ele acreditava que alguém, seu Redentor, viria em sua defesa. Alguém além da compreensão limitada deles, além das crenças secas, além dos julgamentos humanos. Era como se Jó dissesse: vocês podem não me entender, mas Deus me entende, e Ele vai responder. A essa altura, Jó já não esperava mais respostas das pessoas. Desejava algo maior, algo além de palavras, algo que rompesse o silêncio lá do alto. Cansado e esgotado, Jó clamou. Não pela dor do corpo ou pelo luto dos filhos, mas pelo cansaço de ouvir tanta lógica vazia vinda dos amigos. Ele já tinha ouvido demais, palavras frias demais, conselhos espirituais disfarçados de consolo, acusações escondidas como se fossem verdades. Mas Jó sabia que havia caminhado com integridade. Seu coração ainda estava limpo diante de Deus. Então, após mais uma rodada de críticas, Jó falou de novo. Mas dessa vez, não para eles. Sua voz subiu ao alto. Não foi uma oração tradicional, foi um grito, um clamor por justiça. Ouçam atentamente minhas palavras, disse ele, que isso seja a bondade de vocês para comigo. Tudo o que Jó queria era ser ouvido. Só por uma vez desejava que parassem de pregar e começassem a escutar. E então Jó começou a desmontar a teologia dos amigos com a verdade que ele via ao seu redor. Por que os perversos continuam vivendo? Perguntou. Por que envelhecem e se fortalecem? Era uma pergunta que cortava todas as respostas fáceis. Jó olhava para o mundo e via que os que faziam o mal muitas vezes prosperavam. Via pessoas corruptas vivendo em paz, acumulando riquezas, criando famílias em segurança. Zombavam de Deus e mesmo assim pareciam florescer. Suas casas permaneciam firmes, seus rebanhos cresciam. Então, onde estava essa justiça imediata que os amigos tanto pregavam? Eles dizem a Deus: deixe-nos em paz. Não queremos conhecer teus caminhos. E ainda assim, continuavam a prosperar. Mesmo rejeitando Deus, suas vidas eram cheias. Jó não conseguia entender. Ele havia vivido com honestidade, oferecido sacrifícios, servido a Deus e seu mundo havia sido destruído. Enquanto aqueles que ignoravam Deus pareciam desfrutar de tudo o que ele havia perdido. Como alguém poderia explicar isso? A lógica a qual seus amigos se agarravam desmoronava diante do que Jó via. Deus julga cada pessoa imediatamente. Os perversos sempre são punidos. Os justos são sempre protegidos. Essas eram as perguntas ardentes no coração de Jó. Ele não queria provocar, nem se rebelar, só queria entender. Seu clamor não vinha da revolta, mas de uma fé ferida, corajosa o bastante para perguntar, porque ainda acreditava. A confiança de Jó em Deus era diferente da de seus amigos. Eles não estavam buscando respostas, estavam recitando. Jó, por outro lado, não tentava defender Deus com frases bonitas. Ele estava tentando encontrá-lo. Ansiava por falar com Deus, por estar diante dele se fosse possível, olhar em seu rosto e dizer: aqui estou, responde-me, mostra-me por quê. Ah, se eu ao menos soubesse onde encontrá-lo, disse Jó. Se eu pudesse ir direto até o lugar onde ele está sentado. Esse clamor é uma das expressões mais honestas de desejo de toda a Escritura. Jó ansiava por um encontro com Deus. Queria abrir o coração como num tribunal, não para acusar, mas para compreender. Eu contaria minha história a ele. Falaria do fundo da alma.
e depois ouviria o que ele tem a dizer. Jó não queria vencer um debate, ele só queria clareza. O que mais doía não era apenas a dor, era o silêncio, a ausência de uma resposta vinda do céu. Se vou para o leste, ele não está lá. Se vou para o oeste, não o encontro. Se ele age no norte, não o percebo. Se move ao sul, desaparece da vista. Deus parecia estar em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. Jó buscava, mas Deus permanecia escondido. Ainda assim, no meio da confusão e da dor, Jó declarou: "Mas ele conhece o caminho que eu sigo, e quando me provar, sairei como ouro puro." Mais uma vez, aquela fé inabalável brilhou. Jó não entendia o motivo da provação, mas acreditava naquele que a permitia. Ele sabia que aquele sofrimento tinha um propósito, que algo bom surgiria disso, mesmo que ele ainda não soubesse o quê. Continuou falando, descrevendo como os ímpios oprimem os pobres, exploram os fracos e praticam o mal em segredo. Jó via a injustiça por toda parte e o que parecia ser um atraso no céu, e isso o perturbava profundamente. Por que o Todo-Poderoso não determina tempos claros para o juízo? Perguntou. Por que aqueles que o conhecem precisam esperar em vão para ver a justiça acontecer? Por que Deus não dá sinais evidentes ao seu povo? Por que o silêncio? Por que a demora? Jó ainda não tinha ouvido a voz pela qual clamava com tanta urgência. Seus amigos continuavam culpando. O céu permanecia em silêncio, e Deus ainda não tinha respondido. O silêncio de Deus pairava sobre tudo. Jó havia derramado seu coração, falado cada dor, feito todas as perguntas. Seus amigos responderam com palavras fortes, discursos cheios do que parecia sabedoria, mas que apenas empurravam Jó mais fundo no desespero. E então, finalmente, os argumentos cessaram. Elifaz, Bildade e Zofar se calaram. Já não tinham mais o que dizer. Não conseguiam mudar a mente de Jó e haviam esgotado suas acusações. Já não lhes dava muita atenção. Estava esgotado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E nesse momento silencioso, entre o luto e a exaustão, uma nova voz surgiu. Seu nome era Eliú. Até então, ele não havia dito nada. Apresentou-se como um homem mais jovem, que havia esperado por respeito aos mais velhos. Mas agora, movido por uma urgência santa, não podia mais ficar calado. "Sou jovem, e vocês são mais velhos", disse ele. "Por isso fiquei em silêncio até agora." Eliú falou com humildade, mas também com ousadia. Ele afirmou que não é a idade que traz sabedoria, e sim o espírito que Deus sopra dentro de cada pessoa. O verdadeiro entendimento vem do sopro do Todo-Poderoso. Ele não se dirigiu primeiro a Jó, voltou-se para os 3 amigos e os confrontou. Disse que, apesar de todos os discursos longos, eles não tinham provado nada. Não haviam respondido verdadeiramente a Jó. Pior ainda, tentaram condená-lo sem evidência real. "Nenhum de vocês silenciou Jó", disse Eliú, "e mesmo assim o acusam como se tivessem vencido." Então ele se voltou para Jó. Seu tom era firme, mas não cruel. Trouxe à tona algo que os outros tinham ignorado completamente, que o sofrimento talvez tivesse outro propósito, não para punir, mas para moldar. "Por que você diz que Deus não responde?", perguntou Eliú. "Ele fala assim com as pessoas, através de sonhos, de visões, até mesmo da dor, só que nem sempre da forma que esperamos. A voz de Deus pode não trovejar do céu, mas ele fala de um jeito, depois de outro, e muitas vezes as pessoas não percebem." Eliú não acusou Jó de grande pecado como os outros. Em vez disso, ofereceu uma nova perspectiva. Se Deus permite o sofrimento, ele não é sem sentido. Pode ser para guiar, proteger, revelar algo maior. A dor talvez não seja castigo, mas processo. Eliú exaltou a grandeza de Deus.
Disse que o Senhor é cheio de sabedoria, perfeito em conhecimento e que ninguém pode realmente contestá-lo. Mas deixou uma coisa clara: Deus não rejeita a humanidade. Mesmo ao corrigir, ele deseja o nosso bem. Deus é poderoso, disse Eliú, mas ele não despreza ninguém. Sua força é movida por propósito. Eliú tentava mostrar que Deus não é frio ou distante em meio à nossa dor. Ele é soberano, sim, mas também está perto. E talvez, só talvez, o sofrimento de Jó não fosse Deus se afastando, mas um convite para se aproximar e ver mais do que nunca. Quão imenso é Deus, muito além do que conseguimos entender. Seus anos são incontáveis, seu entendimento sem limite. Ao longo do discurso, Eliú apontou para a criação para reforçar suas palavras. Falou das nuvens, do trovão, da chuva. Pediu a Jó que levantasse os olhos para o céu e visse as maravilhas lá no alto. Olhe para tudo isso, ele parecia dizer. Veja como compreendemos tão pouco e mesmo assim vivemos sob esses mistérios todos os dias. Era como se Eliú dissesse a Jó: talvez Deus não explique tudo agora, mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo. Mesmo sem entender, confie nele. Eliú não deu respostas exatas, mas ofereceu algo melhor: esperança. Uma esperança quieta, envolta em reverência e humildade, mas cheia de confiança. Suas palavras não feriram, elas despertaram algo. Foram claras, mas nunca cruéis. Verdadeiras, mas não pesadas. Eliú não queria vencer um debate. Ele simplesmente apontou para Deus, não como um juiz severo, mas como um mestre sábio. E perto do fim de seu discurso, disse: o Todo-Poderoso está além do nosso alcance, exaltado em força. Na sua justiça e retidão, ele não comete erro algum. Eliú terminou com reverência, colocando Deus em seu devido lugar, acima de tudo, além de tudo, ainda assim sempre justo. Era um convite, um chamado sutil para que Jó visse Deus não apenas como soberano, mas como algo muito maior do que o entendimento humano pode explicar. O ar parecia ter mudado. As palavras de Eliú permaneceram no silêncio, como um instante que antecede algo grandioso. O céu ainda não havia falado, mas isso estava prestes a mudar. Porque após as últimas palavras do jovem, depois que a última voz humana se calou, o vento se levantou. E quando ele se dissipou, o redemoinho havia chegado. O céu escureceu. Depois de incontáveis capítulos cheios de tristeza, acusações e perguntas sem resposta, o silêncio foi rompido, não com mais argumentos humanos, nem com uma nova opinião, mas com algo completamente inesperado. Uma tempestade se formava no horizonte, mas não era uma tempestade comum. Esse vento trazia poder, trazia majestade, trazia temor. O céu se movia com propósito, como se a própria criação estivesse se preparando. Relâmpagos cortaram as nuvens. O vento rugia entre as pedras. A terra tremia sob os pés. E então Deus falou. O Senhor falou com Jó do meio do redemoinho. Do coração da tempestade veio a voz do Todo-Poderoso. Era como se toda a criação se curvasse diante dele. Não havia mais espaço para debates, nem mais lugar para teorias. Deus havia chegado. Mas o que ele disse surpreendeu a todos. Deus não começou com consolo. Ele não explicou o sofrimento de Jó, não revelou o teste celestial por trás de tudo. Em vez disso, fez uma pergunta: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Não foi uma repreensão severa ou zangada, mas foi direta. Uma correção dita com autoridade divina. Deus não estava acusando Jó de ter pecado, estava mostrando que sua visão era limitada demais. Falava como aquele que enxerga o quadro inteiro, enquanto os humanos veem apenas fragmentos. Prepare-se como um homem, eu farei perguntas e você vai me responder. E a partir desse momento, uma enxurrada de perguntas caiu sobre Jó. Perguntas carregadas com o peso da sabedoria eterna. Mas elas não eram para serem respondidas, não eram testes,
Eram revelações. Foram feitas para lembrar a Jó e a todos nós da imensidão de Deus e dos limites do homem. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você sabe. Cada frase vinha com o poder da própria criação. Deus falou sobre o tamanho da terra, sua estrutura, como os mares foram colocados. Descreveu o nascer do sol, as profundezas do oceano, a linha entre luz e escuridão. Você já percorreu as fontes do mar? Já explorou os lugares mais profundos da terra? Era como se Deus estivesse abrindo as cortinas da existência, não para repreender, mas para convidar Jó a enxergar algo maior. Não para focar apenas na dor, mas no espanto que sustenta o universo. Ele falou sobre os depósitos de neve, as constelações espalhadas pelo céu, as leis invisíveis que regem as estrelas, nome após nome, imagem após imagem. Deus exaltava sua obra, não por orgulho, mas para despertar admiração. Falou da chuva que irriga desertos onde ninguém caminha, dos corvos que clamam por alimento, das cabras montanhesas dando à luz nas encostas escondidas, do boi selvagem que ninguém consegue domar, das avestruzes que abandonam seus ovos, dos cavalos de guerra que avançam sem medo, dos falcões que voam alto nos céus. Cada detalhe tinha propósito. Você entende essas coisas, Jó? Consegue explicá-las? Isso não era para envergonhar, era para despertar. Deus não respondeu à dor de Jó com explicações. Ele respondeu com sua própria presença. Não explicou por que o sofrimento veio. Ele revelou quem ele é. E com isso, o peso da dor de Jó começou a mudar. Não porque a dor desapareceu, mas porque agora estava envolvida em algo muito maior, a glória divina. Jó havia ouvido muitas vozes. Seus amigos falaram com julgamento. Eliú falou com paixão. Mas a voz no redemoinho, essa voz falou com majestade. Através de cada pergunta, o Criador mostrava uma nova forma de ver tudo: vida, humanidade, fé. No meio daquela tempestade de trovões e sabedoria, Jó não recebeu todas as respostas que pediu. Ele recebeu algo mais duradouro, o entendimento de que Deus continua no controle, mesmo quando o mundo desmorona. Que a fé verdadeira não depende de explicações, ela depende de entrega. A tempestade ainda girava em volta de Jó, mas algo dentro dele começava a se aquietar. O vento soprava forte, o redemoinho rodava, mas a paz começava a nascer. A voz de Deus seguia falando do meio do redemoinho, mas agora era mais do que uma demonstração de força. Era uma revelação. O que Jó ouvia não era apenas uma resposta, era um chamado para testemunhar algo que vai além da compreensão humana. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Essa pergunta não foi apenas o começo de uma resposta, foi a porta de entrada para uma jornada, uma que levou Jó a um único destino: humildade diante da glória de Deus. Deus não mencionou a conversa com Satanás, nunca explicou por que Jó sofreu, não falou sobre testes ou acordos celestiais, mas deu a Jó exatamente o que ele mais precisava: a si mesmo. Apontou para as estrelas no céu, as leis dos céus, os ciclos da chuva, da geada, do orvalho. Depois falou dos animais, cada um único, selvagem, com um propósito: o leão e o corvo, a cabra montanhesa, o jumento selvagem, o boi indomável, a avestruz que esquece seus ovos, o cavalo pronto para a guerra, o falcão que voa alto e o poderoso crocodilo. Cada criatura contava uma história. Cada detalhe sussurrava uma verdade. Deus está presente em todas as coisas e tudo está sob o seu cuidado. Quem deu sabedoria ao coração? Perguntou Deus. Quem deu entendimento à mente? Era como se o Criador dissesse: Jó, você não vai entender tudo, mas não precisa. O que você precisa é confiar em mim. O segredo nunca revelado sobre Jó, as palavras ditas no redemoinho, não foram explicações, foram revelações. Deus não deve um relatório à humanidade. Ele é Deus,
soberano, perfeito, eterno. E nós, como barro em suas mãos, fomos criados para confiar, não para exigir. Mas aqui está o que torna essa verdade tão bela: ela não nos esmaga, ela nos transforma, não rebaixa a humanidade para destruí-la. Ela nos coloca no lugar certo, debaixo de Deus, para que possamos finalmente enxergar com reverência e confiança. Jó estava diante de algo que nenhum outro homem havia experimentado daquela forma: uma conversa com o Criador do universo. Não era o momento para respostas, era o momento para ser transformado. Então Deus perguntou: aquele que contende com o Todo-Poderoso vai corrigi-lo? E Jó, que antes havia exigido explicações, voltou a falar. Mas agora tudo havia mudado. Não havia mais súplicas, nem defesa, nem busca por justiça. Ele disse: sou insignificante. O que posso dizer? Coloco minha mão sobre a boca. Jó começava a enxergar. A dor ainda estava lá, as perdas continuavam reais, mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não precisava de todas as respostas. Agora ele conhecia aquele que as detinha. Mas Deus ainda não havia terminado. Continuou falando, descrevendo Beemote e Leviatã, criaturas enormes, temíveis, indomáveis, fortes além da força humana, assustadoras em sua presença, e mesmo assim vivem sob os olhos de seu Criador. Seu sopro acende brasas, disse Deus, chamas saem da sua boca. No fim, a mensagem era clara. Se Jó não podia dominar ou sequer compreender as criaturas selvagens descritas por Deus, como poderia então julgar os caminhos do Criador? Jó havia clamado, suplicado, questionado, e Deus respondeu, não com explicações, mas com sua presença. O clímax da jornada de Jó não foi uma solução, foi uma transformação interior. O segredo que nunca havia sido revelado era este: Deus não deve explicações a ninguém. Ele nos chama para adorá-lo, não para decifrá-lo. E a fé verdadeira é aquela que se curva, mesmo sem ter o quadro completo. A fé de Jó havia sido levada ao limite. Ele perdeu tudo. Seu corpo estava em ruínas, sua alma esmagada. Seus amigos o abandonaram. E agora, no redemoinho, ele não encontrou o fim da dor, mas o começo de uma nova perspectiva. Esse era o segredo que permanecia oculto. O que Deus disse a Jó na tempestade foi que a vida não se sustenta por respostas, mas pela confiança. E quando vista através da glória de Deus, até o sofrimento começa a fazer sentido. Então, o que Jó disse depois de tudo? A tempestade havia passado. O redemoinho que um dia trouxe a voz de Deus agora se dissipava, deixando para trás não o vazio, mas reverência. Um silêncio cheio de significado, onde o que não se diz vale mais do que 1000 palavras. Jó, o homem que falou tantas vezes, agora simplesmente se curvou, sem mais defesas, sem exigências, nem mesmo lamentos, apenas entrega. Sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42.2. Essas foram as primeiras palavras de Jó após ouvir a voz do Todo-Poderoso. E não foram palavras de um homem quebrado, mas de alguém restaurado por dentro. Suas feridas não haviam desaparecido, sua dor ainda estava presente, mas agora essa dor habitava em um coração moldado por algo muito maior que a lógica humana, a presença de Deus. Antes, eu só tinha ouvido falar de ti, ele disse, mas agora os meus olhos te veem. Essas palavras capturam a essência de toda a história. Jó, o homem justo e fiel, passou a conhecer a Deus de uma forma completamente diferente. Não através de rituais, tradição ou bênçãos. Ele viu Deus, não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração. Um coração despertado por um encontro divino. Essa foi a verdadeira transformação, enxergar Deus no meio da dor. Jó reconheceu seus próprios limites, admitiu que havia falado de coisas maravilhosas demais para ele que não podia compreender.
e agora se curvava em arrependimento, não por falhas morais, mas por tentar encaixar Deus dentro do entendimento humano. Por isso retiro o que disse e me arrependo no pó e na cinza. E foi ali, bem nas cinzas onde antes chorou e lamentou, que Jó se curvou novamente. Não porque gritava de dor, mas porque havia exigido entender o que só podia ser confiado. E foi exatamente nesse momento de entrega, quando Jó abriu mão do controle, que o caminho da restauração começou. Então Deus voltou sua atenção aos amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, homens que falaram com confiança, mas sem compaixão. Haviam acusado Jó injustamente, presumindo culpa onde não havia. E agora, Deus os confrontava diretamente. Minha ira se acende contra você e seus 2 companheiros, disse o Senhor, porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Num momento impressionante, Deus defende Jó. Mesmo depois de toda a dor, todas as perguntas e todos os clamores por justiça, Deus afirma a honestidade de Jó. Suas queixas não eram rebeldia, sua tristeza não era pecado, era sinceridade. E para Deus, aquela sinceridade crua valia mais do que discursos bonitos sem amor. Então Deus ordenou que os amigos oferecessem sacrifícios de expiação. Mas isso não bastava. Eles precisariam de Jó, o mesmo homem que haviam ferido, para orar por eles. Sim, aquele a quem acusaram injustamente agora seria o mesmo que se colocaria na brecha por eles. Meu servo Jó orará por vocês, disse o Senhor, e eu o ouvirei. E Jó, com o coração humilde, fez exatamente isso. Ele orou por aqueles que lhe causaram dor. Esse momento é tão poderoso quanto o redemoinho. O homem que antes estava quebrado, agora se tornava instrumento de cura. Aquele que se sentou sozinho sobre as cinzas, agora oferecia misericórdia em intercessão. E foi justamente naquele instante, quando Jó orou por seus amigos, que algo incrível aconteceu. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos. A maré virou, Deus reverteu o sofrimento, reescreveu o final. Devolveu a Jó tudo o que havia sido perdido e ainda mais. Tudo o que fora tirado, sua riqueza, seus rebanhos, sua honra, foi restituído em abundância. Ele teve mais filhos, viveu muitos anos e viu 4 gerações depois dele. Mas mais importante do que qualquer bênção, Jó viu a Deus. Esse era o segredo escondido o tempo todo. O que Deus disse no redemoinho não foi uma explicação, foi um convite para ver. A dor de Jó o conduziu a algo mais profundo, um encontro direto com o caráter de Deus, sua majestade, seu controle, seu mistério e a beleza silenciosa de uma fé que sobrevive mesmo sem ter todas as respostas. A vida externa de Jó foi restaurada. Mas mais do que isso, seu coração foi transformado. Ele não recebeu apenas o que perdeu, ganhou algo totalmente novo. A história termina com paz, mas não com o tipo de paz que Jó tinha no começo. Antes, ele era íntegro e abençoado. Agora, ele era íntegro e refinado. Antes, ele tinha ouvido falar de Deus. Agora, ele realmente o tinha visto. E esse é o maior prêmio que alguém pode receber. Chegamos ao fim da jornada de Jó, uma das histórias mais profundas, misteriosas e transformadoras de toda a Escritura. Um caminho marcado por perdas, silêncio, busca e, por fim, um encontro inabalável com o Deus que fala do redemoinho. O que levamos conosco ao fechar os olhos e refletir sobre tudo o que Jó enfrentou. Levamos esta verdade. A fé verdadeira não precisa de todas as respostas. Sim, Jó queria entender. Ele clamou por razões. Sentiu-se abandonado, julgado, incompreendido, mas Deus nunca o condenou por isso. Deus ouviu, e no momento certo Deus respondeu, não com explicações, mas com sua presença. A maior verdade revelada não foi o porquê, mas o quem. Esse era o segredo escondido no livro de Jó. O que Deus disse na tempestade não foi um código ou fórmula celestial.
Foi um lembrete. Deus continua sendo quem Ele é. Mesmo quando o chão desaparece sob nossos pés, mesmo quando sua voz se cala. Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre segue lógica, nem sempre tem uma causa visível, mas nunca está fora do alcance de Deus. Há um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Às vezes, é a própria dor que se torna a fornalha onde a fé é refinada. Vemos isso quando Jó, no momento mais escuro de sua vida, ainda adorou. Quando rasgou suas vestes, sentou-se nas cinzas e disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Vemos isso quando ele se recusou a amaldiçoar a Deus, mesmo com o corpo ferido e a alma despedaçada. Receberemos o bem de Deus e não também o mal? Vemos isso quando, mesmo ferido pelos amigos, ele orou por eles, e foi nesse ato de graça que a restauração começou. No fim, a maior vitória de Jó não foi recuperar o que havia perdido. Foi o que mudou dentro dele. Um coração rendido diante da grandeza, uma alma em reverência ao mistério divino. E isso é o que permanece conosco quando a vida começa a desmoronar. Que Deus ainda está no controle. Mesmo quando o céu está em silêncio, Ele nos vê. Quando o redemoinho se levanta, é ali na tempestade que sua voz é ouvida. O segredo de Jó nunca esteve escondido. Ele foi revelado pouco a pouco, através da dor, das lágrimas e da perseverança. Até que, no auge de tudo, Deus nos mostrou. O que mais importa não é ter todas as respostas, é aprender a confiar. Porque quando confiamos, ainda no escuro, ainda confusos, o redemoinho deixa de ser um símbolo de caos e se torna justamente o lugar onde Deus fala. Talvez agora você se sinta como Jó, cercado por perdas, perguntas ou longos silêncios. Mas lembre-se, Deus ainda está falando. Deus ainda reina, Deus ainda está restaurando, e mesmo no meio do redemoinho, Ele está perto. Se esta história tocou seu coração, 2 outros vídeos vão aparecer na tela, com personagens da Bíblia que também passaram por desertos e descobriram verdades divinas. Clique para assistir, inscreva-se no canal, deixe seu like e que Deus fale com você, mesmo que seja de dentro do redemoinho.